Fala galerinha da AutoCore, beleza? Pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre a função milis, tá pessoal? Uma função aí muito importante para estar sendo implementada no código de vocês, tá? Então, como sempre, a gente vai falar aí o que é, para que serve e como funciona, tá? Então vamos lá, pessoal. A função milis, ela vai retornar para a gente um determinado tempo, só que não só ela retorna um determinado tempo, existem outras funções que também retornam um tempo, tá? Como o delay, que normalmente a gente utiliza muito aí, a delay microseconds, o milis e o micros, que são pouco utilizados, tá? Eu vou dar um exemplo, pessoal, a gente dando um delay aí de 500 milissegundos, tá? O que é que vai acontecer? O Arduino, ele conta esses 500 milissegundos e só depois vai para a próxima instrução. A mesma coisa vai acontecer com o delay microseconds, tá? Só que em microsegundos, tá? O problema da gente estar utilizando essas duas funções, pessoal, é que ela dá uma pausa na programação e depois é que inicia de novo a programação que a gente quer, ou seja, a nossa próxima instrução, tá? Já a função milis, ela vai retornar um tempo, só que a partir de um momento em que o Arduino roda a programação. Esta função ela é melhor do que a delay e essa delay microseconds, porque o milis ele não vai pausar, tá? A programação, pessoal. É como se, vou dar um exemplo aqui, se a gente batesse palma e assobiasse ao mesmo tempo. É isso aí que a milis faz pra gente, tá? Então, vou fazer uma breve descrição, né? Ela retorna um número em milissegundos desde que começou a funcionar o programa, tá? Então, esse número, para não estourar, pessoal, ele tem que ser uma variável do tipo using long, né? Longa e não negativos, tá? Ela tem uma durabilidade para essa variável não estourar de aproximadamente 50 dias, beleza, pessoal? Para que serve? Primeiramente eu quero fazer aí vocês imaginarem essa função delay, tá? Que ela tem um funcionamento bem simples. Vamos imaginar você parado num sinal de trânsito, tá? Quando o sinal vermelho aparece, o trânsito que você está para por um determinado tempo que a gente vai dizer aí que é um delay aí de 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Após esse tempo, você volta a fazer outras rotas, beleza? Ou seja, outras instruções. A função delay, que retorna um tempo em milissegundos, ou delay seconds micros, que vai retornar um tempo em microsegundos, tem esse funcionamento. O microcontrolador interrompe a execução do programa até o final do tempo que você determinou, tá? E nem sempre é aceitável esperar o microcontrolador fazer a contagem de um tempo através dessa função delay, tá, pessoal? Então é por isso que a gente tem essa função milis. Como é que ela funciona? Ela vai retornar o tempo de execução do programa até o momento em que ela foi chamada. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma pessoa que tem que falar por 15 minutos. Não seria possível contar e falar ao mesmo tempo, não é verdade, pessoal? Então, ela verifica a hora inicial em um relógio e durante a palestra, o momento que ela estiver falando, ela vai verificar novamente a hora e vai subtrair da hora inicial, a fim de saber se já passaram os 15 minutos. Tá beleza? Desculpa aí, pessoal, o alarme tocou aqui e acionou. Então vamos dar um exemplo, pessoal. Se a pessoa iniciou às 15h45 e ela olha no relógio às 15h55, saberá que ainda não passou os 15 minutos. E sim, quando ela subtrair, vai passar aí apenas 10 minutos. Ou seja, quando a gente criar uma condição lá, ele vai ver que 10 é menor do que 15, tá? Mas, se quando olhar no relógio novamente, após um tempo, e verificar que são 18h01, ele vai entender que após essa subtração, o valor vai ser 16 minutos. E lógico que vai ser maior do que 15. E aí ela vai executar uma instrução aí que a gente colocou no nosso código, beleza, pessoal? Então, pessoal, a função milis, ela pode ser entendida como relógio do exemplo acima, sabendo-se que o programa começa a rodar no tempo 0 milissegundos. Se depois de 1 segundo chamarmos a função milis, ela vai retornar para a gente 1000 milissegundos, beleza? Então, pessoal, vamos aqui para o código, tá, pessoal? Porque aí a gente vai entender melhor como é que essa função milis trabalha, tá?
Eu peguei aqui um código, pessoal, de exemplo do site do Arduino que explica como diminuir esse efeito de bounce aí quando a gente aperta os botões, tá? É até legal que aí vocês vão entender direitinho. Eu vou tentar explicar um pouquinho desse efeito de bounce aí para vocês, tá? Mas se vocês não entenderem, me peçam aí uma videoaula específica desse efeito de bounce que a gente vai estar fazendo, tá? Primeiramente, pessoal, ele fez aqui a declaração das variáveis inteiras constantes, né, para elas não serem alteradas futuramente, que foi o button pin no pino 2 e o LED pin no pino 13, tá? Essas variáveis aqui, que vão ser mudadas ao longo do nosso código, vai ser umas variáveis inteiras, tá? Que vai ser a LED state, que vai iniciar como high, a button state, que vai iniciar como low, e a LED button state, que também vai iniciar como low, beleza? Essas daqui são as duas variáveis que vão determinar aí o tempo em milissegundos, tá? Ela tem que ser longa, tá, pessoal? Lembrando que se você colocar aí uma variável como inteira, pode ser não, ela vai dar erro porque ela vai estourar, né? Ela não tem aí uma quantidade de números grande o suficiente para estar sendo armazenado nessa variável, caso você coloque ela inteira. Então, o ideal é você utilizar ela using long, que são números longos e não negativos, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, peço desculpa aí, tem um cachorro aqui do vizinho latindo, tá? Maria, eu tô puto de raiva já. Mas vamos lá. Inicialmente, ele colocou aí o last debounce time como 0 e o debounce delay como 50, que aí vai ser os 50 milissegundos, tá? E aí, logicamente, vamos aqui para o nosso setup, setou aí o pino do botão como entrada e o LED como saída, tá? E acender o LED, né? Colocou um digital write, LED pin, LED state. Quem é LED state? LED state está como write, ou seja, o nosso LED vai iniciar como aceso, beleza? Então, no nosso loop, ele criou aqui uma variável inteira de leitura, que vai ser chamada de reading, e aí ele fica pedindo para ler o estado do botão, né? Que é o button pin, que a gente colocou aqui como entrada. Ele vai ler esse estado e vai armazenar na nossa variável read, certo? Que eu vou chamar de leitura, beleza, pessoal? Então, se leitura for diferente de let's button state, quem é let's button state? Ele vai ser low, ou seja, se esse botão aqui for acionado, ele vai ser diferente, não vai, pessoal? Então, a gente vai chamar a função milis e vai guardar esse tempo aqui na nossa variável let's button state, que vai iniciar como 0, tá? E aí ele vai guardar esse tempo aqui. Logo depois eu abro outra condição, que se o milis, ou seja, se o tempo atual menos o tempo anterior for maior do que o debounce delay, quem é debounce delay? 50. Ou seja, se esse tempo aqui, se essa subtração for maior do que o meu debounce delay, isso significa que realmente o meu botão foi pressionado, tá? Então, se a leitura for diferente do button state, quem é button state é low. Ou seja, o nosso botão foi apertado. Ou seja, se a leitura for diferente de low, tá? Então, no caso, ela vai pegar a minha leitura, que está no estado lógico alto, e vai guardar na minha variável button state, beleza? Então, se o button state ele faz uma outra comparação, for igual a high, ele vai pegar o button state e vai inverter, tá? E vai inverter o estado daquele botão, no caso, daquele LED, no caso. Porque aí, no caso, o LED state, ele está como high, ele vai para low, e aí ele apaga o LED, beleza? E aí ele chega aqui e dá um digital write justamente com o estado do LED que ele vai receber aqui e vai apagar. Logo após, ele vai armazenar na minha variável let's button state o meu reading, para que depois, no próximo loop, ele chegue aqui e faça nova leitura, né? E aí vá, no caso, acender o LED, tá? Sempre ele vai verificar se o botão está pressionado ou não para apagar o LED, tá bom? Então, apenas com esse código, você vai estar diminuindo, ou seja, vai estar filtrando possíveis erros no acionamento do botão. O que acontece, pessoal, nesse efeito de bounce, é que em pequenos espaços de tempo, microsegundos, eu vou colocar aqui uma imagem que normalmente o pessoal utiliza para estar exemplificando esse efeito de bounce, é que, por exemplo, o nosso Arduino ele vai fazer através do código a leitura lá do nosso botão. Ele vai estar desligado. Só que, pessoal, o nosso Arduino ele detecta
mínimas variações, entendeu? E essas mínimas variações podem trazer leituras para a gente, ou seja, podem trazer acionamentos indevido para o nosso LED, ou para a nossa máquina, ou para o nosso motor, ou seja, qualquer coisa, qualquer carga que vocês queiram acionar. Então, é justamente esse espaço de tempo de acionamento que vocês estão vendo aqui, que a gente vai chamar de bounce, tá? Então, para a gente minimizar esse efeito, ou seja, para a gente minimizar esse acionamento indevido, a gente coloca um determinado tempo para que, se ele for maior do que esse tempo, é porque ele realmente está ligado. Ou seja, esse espaço aqui que a gente tem aqui, o gráfico subindo até aqui e depois cai, ele vai ter que ser maior do que 50 milissegundos. Então, se ele for maior, é porque realmente o botão está apertado, tá? Então, se ele não for maior, ou seja, se o Arduino detectar todas essas variações e essas variações não forem maior do que o valor que a gente determinou, tá? Esse valor que a gente determinou, pessoal, sempre vai depender do projeto que você queira utilizar. Não necessariamente esse 50 é um valor fixo, não. Você pode estar utilizando um outro valor, dependendo também da qualidade do seu botão, entendeu? Vocês podem estar utilizando um outro valor para determinar aí se realmente o botão tá ligado ou não, beleza? Então, é isso aí que é o efeito de bounce, tá, pessoal? É um acionamento que, se ele não tiver, ele vai fazer um acionamento indevido daquela carga, beleza? Então, a gente aplica esse filtro, né? Vamos dizer assim, é um filtro para justamente a gente limpar esses sinais que são ruídos, né? Que a gente vai chamar de ruídos, para ele não acionar essa carga indevidamente, tá, pessoal? Então é isso aí, a função milis trabalha dessa forma. Vocês podem compilar esse código aí com o botão e o LED, tá, pessoal? Infelizmente aqui eu não vou poder estar mostrando, a minha câmera aí quebrou o cartão SD card dentro do negócio da bateria lá, eu vou ter que abrir ela e fazer aí. Mas enfim, se vocês não tiverem entendido, me avisem que eu faço um outro vídeo para vocês entenderem melhor essa função MIDI e essa função de bounce, tá, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Acessem o nosso blog www.autocorerobotica.blog.br e a nossa loja autocorerobotica.com ou .com.br. O nosso Facebook é /autocorerobotica, tá? Valeu!